Está no ar o programa Radianálise Saúde. Estamos ao vivo pela Astral TV, pelo canal da Astral TV e o meu também, gente. Agora eu estou com um canal novo, Radianálise Saúde. Hoje o nosso tema vai ser sobre o cãozinho orelha. Nós estamos vendo, a comoção que está na internet, pelo Instagram. Então, foi uma coisa terrível, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, uma maldade tão grande desses adolescentes. E eu trouxe uma especialista que já está aqui ao meu lado, a Monique Brandão. A Monique Brandão, ela é psicóloga organizacional e diretora da psicossomática da Santa Casa de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Monique. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com você mais uma vez. É uma pessoa que eu admiro muito e falar de um tema tão sensível, né? Eu sou psicóloga clínica, também é importante falar, organizacional, e estou na psicossomática da Santa Casa, né? Juntamente, já faz aí uns 7 anos, e a gente estuda bastante esse fenômeno, né? A gente leva muito o contexto social como importância máxima. E é muito importante dizer que a gente está sob a diretoria do Dr. Arthur Vilar e que é uma honra para a gente estar falando aqui sobre esse assunto com imensa comoção, né? Eu estava conversando com a Rose, o quanto para mim vai ser difícil falar sobre isso, porque aqui eu vou estar representando o papel da psicologia, Sim. né? E a gente vai estar nessa troca, porque eu acho muito importante você falar como uma pessoa da sociedade, Isso mesmo, a né? sociedade, ela quer saber, por que aconteceu isso, qual o problema que esses adolescentes eles estão enfrentando. Existe algum problema realmente emocional? Bom, se sabe muito pouco, da história desses meninos. O que a gente sabe é o contexto social que eles vivem, né, os meninos de classe média alta, mas também não acho certo colocar isso nesse contexto, por classes. Acho importante a gente falar que, pelo pós que aconteceu do evento do Orelha, infelizmente desse evento cruel, monstruoso, sim, né? Como as famílias trataram isso. Sim. Eu acho que a gente tem aí sim indícios, pequenas amostras de como eles foram criados, né? Talvez um, uma, uma família disfuncional criam pessoas disfuncionais, porque não é normal, gente, meu filho fazer uma coisa dessa e eu mandar meu filho para Disney, né? A gente tem que ter essa consciência, né? E a gente vê aí, sim, né? Tá num mundo que parece que tudo posso, as leis se formam, né? A partir daquilo que eu acredito que é, e todo mundo agora quer uma resposta, né? Jurídica para isso. Sim. Dentro da psicologia, o que a gente vê, né? Que provavelmente, né? O que a gente sabe entre a psicologia e a área da jurisdição, né? Provavelmente eles vão passar por processos civis, né? E penais. A família também, e eu acho que, honestamente, tem que ser exemplo essa família. Eles têm sim que levar penalidades muito severas, Claro. mas eu não gosto, eles não são tão meninos assim, são rapazes, são Sim. quase homens. Eles têm sim que passar por uma série de psiquiatria, Claro. né, uma série de tratamentos psicológicos, porque talvez há aí uma esperança para eles, né, Então, neste caminho. Monique, você como psicóloga, hoje vai ter aqui Aqui. pano para manga, tá, gente? Você como psicóloga, Hum, você atende todos os dias, uhum, psicóloga clínica, uhum. você vê uma psicopatia neles? Não, eu não consigo diagnosticar isso, nem às vezes é muito difícil falar até mesmo de um narcisismo, porque como a gente não conhece a história de vida deles, certo? Tá. Eu acho, Rose, eu acho não, eu tenho certeza que é muito ruim a gente ficar patologizando tudo. E às vezes eles só podem ser mau caráter. E Sim, existe isso. sim. Existem pessoas sem nenhuma patologia, mas que nascem e crescem ruins, né? Mas que há algo severo escondido, sim. Só que não dá para falar exatamente o que É. é.
né? Como você me falou, por exemplo, na casa de um deles foi encontrado drogas. Sim. Então, assim, qual que é o efeito que isso traz? O que será que ele estava? Né? O que não significa, gente, de forma alguma, que eles não devem ser punidos. Muito pelo contrário, eles devem ser muito punidos. Mas não dá para falar exatamente o que é. Mas no momento eles tiveram uma ira, é isso? Ou então eles colocaram para fora o que eles tinham dentro deles? Absolutamente, provavelmente. E é algo muito cruel e ruim, né? Ah, A gente vê aí o Freud, ele fala de um sadismo, né? Uma falta de alteridade, porque assim, eu coloco no outro, eu não vejo, não reconheço o outro como eu, mas como algo muito inferior. E é muito fácil fazer isso com o animal, porque animal não fala, animal não reclama, né? E o azar deles, né? Tipo, e a sorte, porque isso vai fazer a gente rever todas as questões de leis, todas as questões de tratamento com os animais, é que eles fizeram isso com um cão que era extremamente dócil, amável, né? Que confiou neles, é. né? Para poder chegar perto e eles fizeram aquilo que estava de pior dentro deles, né? E o sadismo que o Freud fala, e você vê que foi um ato sim sádico, né? É você abusar, você colocar no outro o seu pior. E eles sabiam o E que eles com estavam prazer. fazendo. Absolutamente sabiam, né? Isso não tem nem como discutir, porque todo mundo sabe que não pode. Você não precisa de um pai te ensinando para poder saber que você tem que tratar bem um animal, que não existe nada inferior a você, né? Todos nós estamos no planeta na mesma condição, né? E achar que algo é muito inferior a você é subestimar muito a existência, né? E quebrar minimamente uma ética de vida. E o que chamou a atenção também é que foram 4 adolescentes Uhum, e nenhum salvou o cachorro. uhum. Todos tiveram o mesmo instinto. Exatamente, né? Também E existe. isso chama muito Não, atenção. na psicologia a gente estuda alguns efeitos em massas, né? E a própria Sim, histeria, né? Coletiva, que a gente vê em sim. vários outros cenários, né? E não, foi uma coisa pensada, foi uma coisa que os 4 sim optaram fazer isso. Um poderia ter olhado e falar, gente, vamos parar, né? Claro. Então, você vê que eles se complementam ali, diríamos, numa própria Isso. loucura, né? Uhum. E essa loucura é uma crueldade sem igual, né? Quando acontece isso, eu acho que comove tanto, sabe, Rose? Porque a gente pensa assim, aonde o ser humano vai chegar, Sim, né? Porque quando a gente vê um cachorro é dócil, neste caso, o cachorro era mais dócil ainda. Um cachorro é um animal, né, que é o melhor amigo do ser humano mesmo, né? Quem já teve cachorro em casa, às vezes você chega mal-humorado, você nem liga sim. para ele, tal, não sei o quê, ele tá sempre ali, né? E nesse caso, assim, eu acho que comoveu tanta gente, porque todos nós pensamos assim, né? É, e quando a gente ficar vulnerável? Eu acho que esse assunto, ele fala inconscientemente de vulnerabilidade, né? O que será de nós, né? Que estamos ficando, quando Sim, chegar sim. sei lá, talvez numa fase mais velha, as crianças. Então ele mexe sim com nossas lembranças, nosso inconsciente primário de quando todo mundo ficou vulnerável uma vez na vida, né? Seja na infância ou vai ser lá no futuro. Então, esses adolescentes, eles são de famílias que têm posse, Abonados, super né? abonados. Isso. Aham. Então, a gente tem que parar e pensar, falar assim, espera um minuto, então realmente não é o dinheiro, né? Mas Uhum. sim o que os pais estão fazendo com os filhos. Muitos estímulos, pouco vínculo, né? Isso já dá, assim, nitidamente um indício disso, né? E eu acho que o pior exemplo que poderia ter sido dado foi dado, né? Você fez algo muito errado, você é mãe, tá? Sim, Eu sou mãe. Você claro. fez algo muito errado e a premiação para isso eu vou te esconder na Disney, né? Eu vou fazer algo para que você saia, para que a gente resolva, passe o pano. Então, aí que tá. Uhum, Cada um tem a sua opinião. uhum. Será que foi uma afronta da mãe ter feito isso? Ou será que a mãe quis
abafar o caso com medo de acontecer algo com esse filhinho dela, né? Porque, pelo visto, a família toda tem que ser tratada, Não, não só os a filhos. família ela tem que ser punida e os filhos tratados. A família ela tem que ser punida e severamente Qual pela lei. seria a punição dos Então, pais? aí a gente entraria na questão do direito, né? Judicial. Judicial, penal, né? E Tá. aí tem todas as leis e eu acho que eu espero que não seja branda, Com certeza. né? Porque foi que a gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, o quanto é difícil falar não para os filhos, Sim. né? E que muitas vezes a gente precisa mostrar, por mais que bobo que seja qualquer exemplo, mas que não, isso não pode, né? O mundo, a sociedade, ela precisa de um superego. Superego pra gente na psicologia, na psicanálise, Sim. gente, é o que comanda as leis. É. A gente precisa ensinar aos nossos filhos. Então, assim, qual que seria minimamente uma postura de uma família funcional? O que você fez é um absurdo e agora você vai pagar aqui. Ali ele está ensinando, então você já tem disso como foi a criação. Olha, você fez algo Sim. errado, mas eu vou te dar um reforço para Isso. isso, né? Em vez de ser algo que vai ensiná-la a ser humano, Sim. a equilibrar o ego, vem justamente de contraponto disfuncional. Né? Eu vou te proteger a qualquer custo e todo mundo sabe que pessoas que são muito protegidas é que têm pais muito disfuncionais. Né? Pessoas muito protegidas, você vê assim, isso na clínica, nas escolas, quando a gente vai em reunião, né? São pessoas que formam filhos muito fracos. Sim. Né? E você acha e doentes. Doentes, né? E os 4, né, na verdade, são. E eles não tiveram, como eu falei, né, dó do cachorro, nenhum deles. E então, parece que eles estavam ali, eu posso tudo porque o meu pai, ele vai poder fazer algo por mim depois. Eu acho que é tão assim, um vício, né? Até você vê assim, uma cena sádica desse, um gozo em fazer isso, né? Tipo, em ver o outro sofrer. Por isso que eu falo em sadismo. Então, assim, gente, quando eu falo isso para os profissionais de saúde que estão me ouvindo, eles já vão ter as pessoas já sabem o indício de possíveis patologias. Eu não posso afirmar uma ou outra, ou simplesmente um mau caratismo, porque eu não conheço a história de vida deles totalmente. Mas então, né? Monique, você é psicóloga, eles mataram o animal. Tem que ter uma doença emocional. Claro que tem. Por isso que eu falo, não dá para afirmar qual, mas que tem. E aí que tá, né? Eu não sei, assim, qual que foi o ponto de virada, porque eles não mataram, né? Eles deixaram agonizando, agonizando, para alguém terminar o serviço. Que é pior ainda, porque eles viram o sofrimento do animal e não fizeram nada. Né? Assim, é uma história tão lamentável, tão absurda, né? E volto a dizer, com um ser que jamais vai poder reclamar, não é uma pessoa que poderia falar. Então, além de tudo, tem aí também uma síndrome do valentão, né? Isso mesmo. Porque se mexesse com um ser humano, com um homem que fosse talvez 2 vezes mais forte, porque eles são mirradinhos, né? Tipo, pequenininhos. Se mexesse com um homem que fosse mais forte que eles. Mas isso também não quer dizer que eles não possam fazer com outra pessoa, né? Mas aí que tá, né? Aí os estudos mostram e comprovam. Rose, vamos ser bem honestas. Nós somos, né, da fase dos 40 a mais. Então a gente lembra da criação lá atrás. Era muito comum a gente ver pessoas chutando cachorro, tratando mal o cachorro. Com certeza. Isso é uma mudança de 10 anos para cá, né? Então, assim, a gente já via indo. E aí a gente olhava as histórias dessa família, nasciam os abusadores. E esses meninos que acham que pode tudo, que fazem tudo sem punição, né? Que existe essa forma sádica de punir o outro, né? Que eu quero fazer algo ruim para o outro, né? E tá tudo bem, porque existe um prazer nisso para mim, né? São os meninos que vão em boates e abordam meninas, colocam bebidas meninas ou meninos, eu não sei a opção, né? Deles, mas que violenta as pessoas. E sim, existe sim um estudo que fala uma correlação de você tratar mal um animal e lá na frente você ser um abusador. Né? E lembrando que um abusador, gente, não necessariamente, não é que é só aquela pessoa que bate numa mulher, né? Mas existe o abuso patrimonial,
o abuso psicológico, que é terrível, Psicológico. que é difícil de É, provar, né? E são vários outros abusos que estão aí na nossa sim. sociedade. E olha, Monique, Os chefes, né, no trabalho. também Aham. isso é um tapa na cara da sociedade, Uhum. né? Uhum. Para a sociedade realmente fazer terapia. Não. Tem que fazer terapia, a família tem que fazer terapia. E outra coisa, Monique, tem que estudar o histórico desses adolescentes. Uhum. Será que estão aí também, estão por trás assistindo jogos Uhum. violentos? Tem Uhum. tudo isso? Não, tem muitas coisas. E eu acho que é um tapa na sociedade de duas formas. Uma dessa mesmo, porque eu acho que se a gente não cuidar da saúde mental, por isso que eu acho que, honestamente, para eles, né, quando se fala assim da lei, como que ela vai vir, vai ter a lei jurídica, mas eu peço para juízes, para quem estiver vendo, para que esses meninos passem por tratamentos severos, né? Quando eu falo severos, é para o bem deles, né? Às vezes as pessoas falam assim, faça terapia, você está precisando fazer terapia. Gente, isso não é um xingamento, viu? Isso Sim, assim, fazer terapia é você conseguir ser a melhor versão de você, né? E viver num mundo que está tão caótico, sim, que a gente recebe tantas informações. Quem ficou bem depois disso? Porque na psicossomática, Rose, uma coisa que a gente faz muito é tratar o biopsicossocial e espiritual. sim, O social, quem ficou bem de ver um vídeo desse, né? Eu não quis ver os sim, vídeos, assim, eu só li as notícias, sim. né? Meus filhos estão indignados. Então, assim, é uma coisa, ai, acontece lá fora, não atinge aqui dentro. Claro que atinge, Claro que atinge, né? Claro que atinge. com Então, por isso que o certeza. social é onde a gente tem que mais tratar em terapia, né? Quando a gente puxa muitas coisas na terapia, né? Sim, E o outro tapa que eu acho que na sociedade é que a gente não esqueça disso nunca, né? Não é porque a pessoa é rica que ela vai ser boa, não é porque a pessoa tem menos condições que ela vai ser ruim, né? Isso depende da família. E eu falo para vocês, assim, com toda a certeza do mundo, se você quer criar bem, se quer ter uma sociedade mais saudável, né? Eu acho que uma das coisas que mais está faltando no mundo é o amor. Se você pegar todos os teóricos da psicologia, né? Eles vão falar assim, o amor é a força mais poderosa do mundo, a cura vem da psicanálise através do amor, tal. Por que o amor? Será que o amor tudo pode? Será que o amor ele deixa tudo? Não, o amor ele ensina, né? Você precisa amar o seu filho para você conseguir falar isso aqui você não pode, isso aqui você não vai sim, fazer, sim. né? Você tem que tratar bem as pessoas, tratar bem os animais, jogar lixo no lugar certo. É assim que eu amo, é pelo exemplo, né? E que exemplo, volto a dizer, infeliz esses pais deram mais uma vez um reforço negativo para todos esses meninos. E quando acontece isso, você percebe, você tem a certeza que os pais precisam de tratamento. Sim, os pais precisam ser punidos e serem tratados. Não tem como, né? Não tem como. Eu vi muita gente revoltada em rede social, falando que se fosse um outro tipo de classe, né? Se fossem outras Todo mundo pessoas, né, falando. as Pessoas humildes já já estariam seriam presos, presos. né? E aí, Brasil? Assim, a gente não pode deixar, a gente tem que minimamente agora equiparar, né, para poder, através dessa história monstruosa, que se façam leis mais rígidas, que se façam mais justiça social, né? Porque sim, a gente tá, tá vendo, né? Tipo, que veio de um mundo que não, assim, que as pessoas, né, acreditam que é tudo maravilhoso, que dinheiro é tudo, gente, dinheiro não é nada. Às vezes as pessoas têm só o dinheiro. Dinheiro é muito importante, faz a gente viajar, ter bons planos de saúde, por exemplo. Sim, claro que é muito importante ter, mas muitas vezes as pessoas têm tudo. Só que o tudo deles é só o dinheiro, e o dinheiro não é Então, nada. não tem respeito, Não tem respeito. né? Porque assim, esses meninos não respeitam nada, nem ninguém, né? Você comentou sobre a psicossomática da Santa Casa, Uhum, né? uhum. Como que você trata esse caso? Então, né, no caso, assim, lá na Santa Casa, se a gente fosse avaliar um caso desse, a gente pegaria todo o histórico biológico, psicológico, social,
né, e espiritual da pessoa, né? Para partir daí, se eles passassem para o nosso ambulatório, que gente que é referência na América Latina inteira, porque Sim. é um dia, os alunos fazem um dia de teoria e um dia de prática, como na época do Freud, né, dentro do ambulatório de psiquiatria, que é lindo, as pessoas saem transformadas de lá. Aí seria traçado um plano de tratamento, que eu acho que é o que vai acontecer com eles. Você falou da psicossomática e também você agrega a espiritualidade. Sim, Como que você trataria esses adolescentes com a espiritualidade? Como que bom, vocês tratam a gente dentro trata, da psicossomática? a gente trata bem, de uma forma bem científica, da seguinte forma, né? O que é importante para ele? A gente sabe que, como ciência, ter uma espiritualidade faz muita diferença. E tentar tratar dentro da espiritualidade dele. Não a gente impondo alguma coisa, Entendi. tá? Mas dentro da espiritualidade dele. Mas eu jogo para você. Aqui agora eu fiquei curiosa. E vocês são os espirituais aqui. O que você acha sobre isso a nível espiritual? Então, sobre a espiritualidade, nós estudamos bastante, eu estudo muito, tá, a área da espiritualidade, e nós enxergamos um desequilíbrio espiritual. Porque você viu, é um grupo de jovens que eles estavam na mesma egrégora, tá? Porque ali tem uma egrégora de maldade, né? E o cãozinho, você vê, é um animal dócil, e 4 adolescentes que eles estavam ali, com certeza, perturbados. Eu estou falando espiritualmente, tá, gente? Eu estou dando o meu parecer aqui, como terapeuta. Então, eu vejo uma egrégora do mal com esses adolescentes. Então, eles precisam realmente de um tratamento espiritual. Não estou colocando religião nenhuma, como você falou. Cada um tem a sua crença. Mas eu estou falando espiritualidade como vibração, frequência e potência. Porque todos nós somos energia. Então, nós teríamos que fazer um trabalho energético para verificar qual a egrégora que esses adolescentes estão. Para ter o equilíbrio espiritual, energético. E só complementando da parte da psicossomática, por exemplo, biologicamente, o que esses meninos trazem de genética, né? O que pode... Não tem como a gente avaliar assim, né? Psicologicamente, né? Tem os testes psicológicos, né? Que, né, agora com as séries que falam sobre os psicopatas brasileiros, né? O Rorschach, que é super famoso, provavelmente esses meninos vão passar por essas psicoavaliações enormes, né? Eu torço. O duro bom, é complexo falar, né? Quando a gente fala de Brasil. Mas você acha que os pais vão aceitar ter um diagnóstico de psicopatas? Não estou falando que eles são, tá? Tem que ter anamnese, tem que ter um estudo por trás. Não, é muito difícil diagnosticar psicopatia, tá? E todas as mais severas, não é uma coisa fácil, nem rápido, né? É a observação de muito tempo, né? Pra coisa. Mas assim, se vier de forma jurídica, não tem essa de você aceitar ou não. Você tem que tratar, entendeu? Mas vocês vão precisar tratar com psiquiatras, sim, psicólogos, sim, né, para bater o martelo realmente, claro. para ver por que aconteceu isso. E a justiça, quando ela é aplicada, eu vou ser muito honesta, tanto os psiquiatras quanto os psicólogos do fórum, eles fazem um trabalho maravilhoso, são pessoas que são muito engajadas, né? A gente pega, por exemplo, um caso famoso de uma psicopata que matou os pais, não vou falar o nome, mas todo mundo já sabe quem que é, né? E que teve, assim, uma discussão muito severa, uma das discussões mais clássicas da história da psiquiatria e da psicologia do Brasil, porque a psiquiatria falava, não, acho que tá branda, e os testes psicológicos são incríveis, que são a ferramenta da psicologia, né, porque aprofunda mais a história de vida, e ali eles trazem traços subjetivos da história, da personalidade das pessoas. Os psicólogos foram que seguraram, e que, não, porque logo depois ela deu um problema no próprio lugar onde ela estava, mostrando que realmente a psicologia, ela estava, pelas ferramentas, ela conseguia avaliar de uma forma, não é melhor, mas assim, uma forma mais profunda do que estava acontecendo, graças a esses testes que são extremamente científicos. E por isso que eu falo, a psicologia ela tem que ser casada com a psiquiatria.
né? Claro. Um complementa o outro Sim. e a gente precisa, nem especial nesse caso, assim, isso vai ter que ser um funil, uma análise muito categórica, né? E quando não entram coisas corruptíveis, quando não entram fatores talvez externos, é maravilhosa a psicologia forense, ela é maravilhosa. Eu queria dar parabéns para todos os psicólogos e psiquiatras que trabalham, porque Não é fácil. não deve ser coisa Não é fácil. fácil. Eu, por exemplo, já me perguntaram se eu gostaria, né? Nunca. Ah, eu gostaria. Eu não gostaria. Eu gostaria. Eu não tenho assim, perfil para isso. Porque você né? não pode colocar a sua emoção. Nossa. Ali você é totalmente neutra. Não, e assim, né? E eles veem fotos e tal. E mexeu, né? Por exemplo, como eu tenho crianças, nossa, eu não conseguiria. Não é fácil. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. E aí, igual você falou assim, mas o hospital, para mim é fácil, né? Porque eu tô lá na pós, Sim, né? sim. Então, assim, as pessoas têm dificuldades em hospitais. Mas para mim é fácil. Na empresa, trabalho em grupo. Nossa, super. Na clínica, lindamente ver o indivíduo tão despido, né? É maravilhoso. Mas nessa parte eu não consigo. Então a gente tem que saber eticamente a nossa limitação. Agora nós vamos falar um pouco sobre a psicossomática da Santa Casa de São Paulo, né? Monique, fala um pouco sobre a psicossomática da Santa Casa, pós-graduação, né? Fala um pouco. Nós estamos na Santa Casa de São Paulo. Nós somos o maior laboratório de psicossomática da América Latina. Nós temos os melhores professores, que são os grandes médicos daqui de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais. São todos nós, faz nosso corpo docente, né? E a psicossomática, nossa, é uma psicossomática altamente científica. E a gente faz um atendimento que é público, é de graça, no nosso ambulatório. Então, quem se sentir estressado, ter sintomas de estresse, ele pode, você pode lá, né, tipo, entrar no nosso site, e aí tem um cadastro, tem um link, e você pode ser nosso paciente, né? E assim, eu falo para vocês, são 4 encontros com as pessoas, e as pessoas saem transformadas. E a gente está com a pós aberta, com as inscrições abertas, então eu queria convidar todos vocês da área da saúde, porque nós somos multidisciplinar, então a gente não é só psicólogo, tem nutrição, fonoaudiologia, educação física, qualquer pessoa da área da saúde pode fazer pós com a gente, porque nós fazemos o tratamento a partir desse olhar. Olha que maravilhoso. Não, isso é maravilhoso, isso mudou, sinceramente, a pós da Santa Casa, ela mudou a minha visão. Hoje eu olho, por exemplo, né, tipo, um paciente chega e fala, não, mas isso é nutricional. Que talvez ele ficaria 1000 anos na psicologia, na terapia, para poder, né, fazer. Hoje eu falo que eu sou mais psicossomatista do que psicóloga. E olha que interessante, é gratuito na Santa Casa de São Paulo, aqui na Santa Cecília. Então, para vocês que estão nos vendo agora, vocês que têm filhos adolescentes, antes de acontecer qualquer coisa com eles, procurem a Monique na Santa Casa, Monique Brandão, psicóloga, trabalha com a psicossomática, não percam tempo. Monique, agora o nosso tempinho está acabando. Eu vou fazer uma pergunta para você que nós vamos fechar com chave de ouro. Ai, que medo. A mãe desses adolescentes, elas estão aqui presentes. O que você iria falar para elas? A mãe dos adolescentes? Isso, então, elas estão aqui. Então eu vou mudar um pouquinho, né? Porque eu sou mais winnicottiana do que freudiana. Né? Porque Freud coloca muito nas mães. Sim. Eu chamaria as mães dos pais desses adolescentes. Tá, legal. Né? Eu, como psicóloga, eu tenho pela função ética, nunca julgar, mas eu indicaria para elas, assim, claramente, psiquiatria. Ótimo, fechou com chave de ouro. Gente, quem quiser marcar a consulta com a Monique, o @ Monique Psico. No Instagram. Termina de falar, Monique. Pode ir, assim, a maneira mais fácil de me encontrar, que eu sou mais ativa, é o @ Monique Psico. Eu tô no Instagram todos os dias, faço questão de responder todo mundo e às vezes até mesmo orientar de forma branda, mas dando uma luz para as pessoas, né? Ótimo.
Quero agradecer a sua presença aqui e ela volta, hein, gente? Não acabamos, não. Agradeço, viu, Monique? Muito obrigada a você pela oportunidade, pelo carinho de sempre. Você é uma super pessoa, super mãe, super Você profissional. também. Amém. Gente, eu agradeço a presença de todos vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.